Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou psicóloga, tá? Sou coach, também sou diretora da empresa Vida Desenvolvimento Estratégico e da empresa Vida Recursos Humanos. Então, assim, vou falar para vocês sobre comunicação, tá? Comunicação é extremamente importante e fundamental nas nossas vidas. Nada acontece se não existe a comunicação. E aqui vamos falar bem específico a comunicação no ambiente de trabalho, o quanto impacta e o quanto a comunicação ela é importante, o quanto ela facilita, né, as relações dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, para nós começarmos, tá? É importante que a gente possa avaliar alguns aspectos e algumas questões. E aí, eu vou trazendo alguns assuntos para que a gente possa pensar e que vocês possam avaliar aí individualmente como que vocês estão. Então, assim, você já parou para pensar como a comunicação pode transformar, tá? O ambiente de trabalho. Então, realmente, a comunicação transforma o ambiente de trabalho, tá? Para o melhor ou para o pior, tá? Então, se você tem um bom processo de comunicação, tudo flui e tudo acontece. Se você tem um processo de comunicação que ele não é adequado, bloqueia, é uma barreira, tá? Então, assim, a comunicação, ela existe, ela acontece dentro da empresa justamente para alinhar as expectativas, tá? Para resolver conflitos ou simplesmente para colaborar, né, melhor, para que as coisas realmente aconteçam, para que os processos e as atividades, as tarefas de todo mundo realmente seja executada, tá? Então, o comunicar-se faz a total diferença. E no processo de comunicação, existe tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Então, a verbal é o que eu estou falando, tá? É em palavras, essa é a verbal. A não verbal, ela é em gestos e comportamentos, que nós estamos o tempo todo comunicando, ou verbalmente, ou, né, através de gestos, tá? Então, comunicação verbal e não verbal. Então, isso é bem importante vocês pararem e analisarem, tá? Como está a comunicação de vocês? Ela está clara, objetiva, sucinta? O que vocês estão comunicando? Porque a todo momento nós estamos comunicando. Desde a roupa que eu estou vestindo comunica pela cor da roupa, tá? O meu corte de cabelo, como que está o meu cabelo, está arrumado, não está arrumado, a minha postura, né? Como está a minha postura, eu estou comunicando. Então, a todo momento, nós estamos comunicando sempre. E as pessoas estão nos observando a todo momento e estão vendo como que nós estamos nos comunicando. Existem algumas etapas do processo de desenvolvimento de comunicação que é importante, então, para que você possa avaliar como que você está se comunicando. Um primeiro passo, uma primeira etapa é a clareza, tá? Então, vai contribuir muito na comunicação se você for clara ou se você for, né, objetivo quando você vai se comunicar. Então, vou passar uma mensagem, vou comunicar algo, eu preciso ser direta, eu preciso ser objetiva, eu preciso ser clara, tá? Na mensagem que eu vou passar, na orientação que eu vou passar, às vezes, para o meu colega de trabalho. Então, tem que ser claro, tem que ser objetivo, para que não tenha retrabalho e maus entendidos, tá? A segunda, né, o segundo aspecto bem importante do desenvolvimento e do processo de comunicação é uma escuta ativa. A escuta ativa. Então, eu tenho que escutar e estar ativa na minha escuta. Então, eu preciso escutar e observar toda a fisiologia ou todo o comportamento da pessoa, tá? O que nós precisamos pensar na questão da escuta ativa? O ouvir é tão importante quanto falar, né? Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Porque o ouvir, ele é extremamente importante. Então, a forma como eu vou escutar, o que eu vou escutar é a forma como eu vou me comunicar. Por isso que o ouvir, ele é tão importante quanto falar, tá? Prestar atenção no outro, né? Então, assim, como o outro tá comunicando, o que o outro tá me falando, né?
é extremamente importante. Como que ele está falando, como que ele está se expressando, o que que ele está comunicando, qual é a necessidade dele. Então, assim, é eu me conectar com aquela pessoa, tá? Então, isso é super importante. Então, assim, o que ele tem a dizer, tá? E se eu vou fazer uma escuta ativa, eu vou estar ali realmente presente, eu vou esquecer todas as outras coisas que eu tenho para fazer, eu vou estar ali numa escuta ativa, eu vou estar prestando realmente atenção o que aquela pessoa quer comunicar, o que ela quer me falar, ameniza e traz um clima no ambiente de trabalho muito bom, tá? Então lembram, tem a questão da clareza, da escuta ativa, o feedback construtivo, tá? Como que eu recebo geralmente um feedback? É uma forma de eu estar me comunicando. Se eu absorvo, né, aquele feedback de uma forma tranquila, eu estou entendendo o que a outra pessoa está me passando e eu sei que eu preciso aprimorar e melhorar, eu recebo o feedback de uma forma positiva e construtiva. Significa o quê? A pessoa está trazendo todas as informações e eu já no outro dia, eu já mudo o meu comportamento, eu já altero, eu já vou fazer aquela tarefa diferente. Então, assim, essa também é uma comunicação. Eu recebi um feedback, eu recebi uma comunicação e aí no outro dia eu já vou me moldar, eu já vou me flexibilizar, o meu comportamento já vai ser diferente, eu já vou me comunicar de uma forma diferente, tá? Outro aspecto importante, ferramentas certas, tá? Geralmente nos ambientes e nas empresas, as empresas elas optam, né, por algumas ferramentas de comunicação. Pode ser e-mail, pode ser uma reunião, pode ser chat, pode ser WhatsApp, né? Então, assim, vocês como funcionários ou como colaboradores daquela empresa, vocês precisam sim saber qual é a ferramenta de comunicação e usar aquela ferramenta de comunicação que foi a escolhida por aquela empresa. Se é o e-mail, ok. Se é o WhatsApp, é o WhatsApp que nós vamos precisar usar. Então, precisa ter esse padrão. Qual é o padrão? E eu vou usar esse padrão, tá? Então, qual é o canal, né, mais adequado, né, para que a comunicação, para que as orientações cheguem até a pessoa adequada e para que a pessoa que realmente precisa receber aquela orientação ou que precisa ser comunicada sobre determinado assunto, determinado aspecto, né? E isso melhora muito, né, o relacionamento entre as pessoas, né? Melhora a eficiência, tá? Porque tem um padrão e todo mundo vai utilizar, então a informação sempre vai vir por aquele canal, tá? Aí, alguns outros aspectos importantes sobre a nossa postura corporal, tá? Que é a linguagem não verbal que eu falei, né? Então, assim, a linguagem verbal é o quê? É eu abrir a minha boca e eu falar realmente em palavras o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu gostaria que fosse feito, a minha orientação, tá? Então, assim, a linguagem verbal é essa, eu abrir a minha boca e eu falar, eu dizer, né? Eu falar em palavras. A linguagem não verbal atitudes, são comportamentos, né? As minhas expressões, né? Então, nós falamos também muito a partir do nosso corpo. Tem vezes que a gente só fala pelo corpo, né? E o verbal, ele não acontece, né? Só a linguagem não verbal. Então, assim, a postura ela é importante. Quando a pessoa, vocês vão para uma entrevista, vocês estão conversando lá com o gerente, com o coordenador, né? Vocês trabalham lá num determinado local e são solicitados para uma reunião, né? Então, assim, sempre tem que ter o cuidado com o braço cruzado, né? O braço cruzado, a perna cruzada. O que significa? O que você está impedindo? Você está impedindo de que aquela informação ela entre. Então, abre, né? Se abre para aquela informação chegar até vocês. Braços abertos, pernas descruzadas, para que aquela informação, aquela comunicação que está sendo passada a vocês, para que vocês consigam absorver, né? O braço cruzado é como se fosse eu não estou
disponível, né, a mudança, ou não estou disponível a receber essa informação, eu tenho uma resistência, certo? O contato visual, um outro aspecto que também faz parte da nossa postura. É através do contato visual que nós vamos nos conectar com a pessoa, que eu vou conseguir perceber se ela está olhando para mim, se ela está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, assim, é o contato visual que nos conecta com as pessoas, né? O nosso olho, ele também fala, né? O nosso olhar, ele fala. Às vezes a gente olha para a pessoa e pensa assim, essa pessoa hoje está mais tristinha, né? Hoje ela está feliz, ela está alegre, ela está sorridente, né? Então, assim, o corpo fala, inclusive tem um livro que fala sobre isso, né? Depois, nossas microexpressões, né? Então, assim, algumas expressões que a gente faz, né? Tem pessoas que também, que às vezes fazem caras e bocas, assim, né? Escutam alguma coisa e fazem, né? Ou assim, ai meu Deus, né? Então, assim, tudo isso é importante cuidar, porque tudo comunica, né? E o que a outra pessoa que tá vendo, né? Que tá observando, você está percebendo. Então, o que vocês estão comunicando, tá? Aí, uma outra orientação que é bem importante também é o quê? O respeitar o espaço, né, da outra pessoa, o respeitar os espaços das outras pessoas. Tem algumas pessoas que elas são mais, assim, do abraçar, né, é uma forma do comunicado, tá dizendo que, tu gosta de pessoas, que tu gosta muito daquela pessoa, mas também a gente precisa respeitar, porque tem algumas pessoas, elas são diferentes, né, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são um pouco mais reservadas, que não gostam muito do toque, que não gostam muito do abraço, né? Não significa que elas não se conectam ou que elas não gostam da pessoa, elas só têm uma reserva um pouquinho maior, são mais distantes, né? Mas assim, tem aquelas pessoas que gostam do abraço, que gostam do beijo, né? Mas é respeito, né? Então, acima de tudo, eu preciso respeitar o outro, né? Eu primeiro preciso respeitar para ser respeitado. Então, assim, finalizando, tá? A questão da comunicação, a gente viu vários aspectos que são importantes, eu vou revisar eles aqui com vocês, tá? Um primeiro aspecto importante, clareza na comunicação. Depois, escuta ativa, tá? Depois, outro aspecto importante, feedback construtivo, ferramentas adequadas, tá? Então, são 4 aspectos bem importantes, tá? E depois a gente conversou um pouquinho sobre a postura corporal, que também comunica muito. Então, assim, avaliam e observam como que tá a postura corporal de vocês. Vocês estão comunicando o quê, né? Será que eu estou comunicando iniciativa, proatividade, otimismo, né? Alegria, tá? Quando eu falo, eu sou uma pessoa radiante, né? Ou eu sou uma pessoa triste que fala assim, porque eu poderia estar aqui falando para vocês essa parte. Não, mas eu, né, tenho uma expressão, eu engajo, eu tenho uma comunicação que ela empolga, né? Que ela faz com que vocês prestem atenção. Então, isso é comunicação. Quando vocês estão se comunicando, o que vocês estão comunicando e o que vocês precisam aprimorar. Porque nós comunicamos a todo momento, né? Então, o que as pessoas estão percebendo, e a comunicação, ela é essencial para nós nos relacionarmos bem, para que a gente tenha êxito, né? Na questão profissional, sucesso profissional, tudo passa pela comunicação. Tudo, porque é através da comunicação que eu vou me relacionar com as pessoas, né? Quais palavras que eu estou usando. E a comunicação, ela estabelece, né, no ambiente de trabalho, harmonia, equilíbrio, né? Ou, diferente disso, pode ocorrer que seja um ambiente pesado, um ambiente agressivo, de acordo com a forma com que as pessoas se comunicam, né? Então, a comunicação, ela é essencial, ela é fundamental e precisa se desenvolver, né? Então, dependendo dos níveis dentro da empresa, cada vez mais, às vezes, se precisa desenvolver e trabalhar a questão da comunicação, ela é essencial. Não vivemos sozinhos, não somos uma ilha.
Então precisamos nos conhecer, entender e pensar como que nós estamos nos comunicando, né? E como nós estamos nos relacionando com as outras pessoas, porque pode ser que algumas coisas não estejam acontecendo, né? Ou não estamos tendo alguns retornos, alguns resultados, justamente porque não estamos nos comunicando de uma forma adequada, certo? Grande abraço, ótimo trabalho para vocês, tá? E tudo que precisarem, às vezes um outro vídeo, alguma outra coisa, podem contar comigo, certo? Tchau, tchau, tudo de bom!